Também queria perguntar-lhe, ainda na área da igualdade no desporto, qual é a posição deste Governo, nomeadamente do Sr. Ministro, perante o price gap que se verifica num conjunto de acontecimentos desportivos no país que gozam do apoio do Estado português, que recebem inclusivamente apoio monetário do Estado português para se desenrolarem em Portugal. Por exemplo, tivemos há pouco tempo o Estoril Open, em que o prémio masculino ascende a cerca de 3 vezes o prémio feminino. Isto num quadro em que a lei portuguesa obriga o Estado a promover apenas e a apoiar apenas os acontecimentos desportivos que garantam a promoção da igualdade. Qual é a perspectiva de um Governo que investe num acontecimento desportivo que discrimina desta forma a participação, quer das mulheres, nomeadamente através da desvalorização do prémio? Sobre estes relatórios podemos ainda ler, a páginas tantas, que um dos pontos fracos do terceiro PNI é a difícil participação dos ministérios. E adiante lê-se que um dos pontos fortes é precisamente o envolvimento dos ministérios. Eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro em que ficamos. Há uma forte participação dos ministérios, isso é um ponto forte, é um ponto fraco, afinal, porque os deputados, para perceberem e para conseguirem decifrar a eficácia das medidas tomadas, precisam de perceber efetivamente quais são os efeitos das medidas. No relatório intercalar do primeiro plano contra o tráfico de seres humanos, portanto, de 2007 a 2008, dizia-se que 63 das medidas previstas já estavam a ser executadas, que das 63 estavam a ser executadas 43 medidas. No relatório de 2009 estão executadas 44 medidas e mais 15 em execução. No entanto, portanto, isto aqui um pouco até na linha do que já foi colocado, o tipo de execução a que aqui nos referimos é bastante difuso. É bastante difuso porque os efeitos não estão minimamente à vista. O PCP já colocou, aliás, na semana passada, algumas questões sobre esta matéria, colocou também por escrito algumas questões sobre esta matéria e não se considera minimamente esclarecido no que toca ao que é que o Governo considera como a execução das medidas previstas no plano. E gostávamos que, desta feita, também por intervenção do Sr. Ministro, nos fosse possibilitado conhecer o que entende por eficácia e por execução das medidas, até porque no relatório também estão identificados 39 casos de crime de tráfico e que, tendo em conta esse número, há apenas uma casa de abrigo, e perguntava-lhe também já agora, aqui entre parênteses, se considera que é suficiente, mas tendo em conta esses 39 crimes e de apenas uma casa, perguntava também ao Governo se tomará algumas medidas, outras medidas, que sejam conducentes à criação de uma rede pública capaz de dar resposta a estes 39 crimes. Também há depois algumas discrepâncias no relatório, mas se respondesse às perguntas escritas, obviávamos a estar aqui também com muito mais questões sobre as incongruências do relatório. Sobre as discriminações salariais, a pergunta que lhe quero colocar é muito simples. Elas persistem, são evidentes, todos as conhecemos. O que gostava de perguntar ao Sr. Ministro é se considera que o chamado reforço inspectivo que aqui acabámos de ouvir na intervenção do PS tem produzido algum efeito prático. Se o reforço da atividade inspectiva, o que é duvidoso, tem conduzido a algum efeito prático, Sr. Ministro. O que é certo é que persiste a desigualdade salarial. De certa forma, ela vai-se agravando com a desvalorização genérica dos salários dos portugueses e, portanto, se essa inspeção tem meios até para fazer face às necessidades. Se é possível deduzir que o Estado tem neste momento condições para dar resposta a todas as queixas, para dar resposta à necessidade de inspeção e inclusivamente aqui é importante referirmos que a CIT tem, pelo menos de acordo com os dados que o PCP dispõe, apenas 3 técnicos a tempo inteiro para tratar todas as questões processuais que lhe possam ser colocadas no âmbito da discriminação em contexto laboral. Sobre a TAP, e para terminar, gostava apenas de perguntar ao Sr. Ministro da Presidência qual é, afinal de contas, a posição do Governo. Porque na pergunta que dirigimos ao Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, que nos respondeu à pergunta, amavelmente, é claramente identificada uma discriminação inaceitável. Aliás, o Governo insiste mesmo que a empresa e a administração da empresa
têm práticas condenáveis e discriminatórias, nomeadamente, e com efeitos inclusivamente salariais perante as mulheres grávidas e que assumem a maternidade. Qual é, afinal de contas, a posição do Governo? E pergunto-lhe isso porque o Governo também é administrador da TAP. E, portanto, qual é a posição? O Governo está com a crítica que o Ministério do Trabalho assume e dirige à TAP, ou o Governo está com a administração da TAP, da qual faz parte, que faz os regulamentos que discriminam as mulheres? Muito obrigado, Sr. Presidente.